Olha, nós vamos falar desse assunto com mais 3 convidados que vão participar hoje aqui da nossa entrevista. E o nosso primeiro convidado é o Carlos Santalena, ele que é guia de montanhismo. Carlos, é um grande prazer recebê-lo aqui. Ele está indicando que não, por favor, aqui agora sim, o nosso guia de montanhismo aqui. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Prazer, Kleber. É uma oportunidade de contribuir aí para que a gente possa ter operações mais seguras no futuro. Correto. E o nosso segundo convidado é o Dr. Paulo Guimarães, ele que é especialista em resgates, inclusive trabalhou no resgate das vítimas no terremoto do Haiti. Seja muito bem-vindo, um grande prazer recebê-lo agora devidamente. Muito obrigado aí pelo convite da RTI temos a oportunidade de falar aqui também e contribuir um pouquinho. Olha, e o nosso terceiro convidado é o Custódio Júnior, ele que é diretor de vendas da agência de turismo Cangaru, né? Que é especializada em viagem para a Indonésia. Seja muito bem-vindo também, grande prazer recebê-lo. Kleber, prazer em ajudar vocês aí com mais informação sobre o destino. Correto. Então, vamos começar, né, falando com o Carlos, que conhece, você conhece bem aquele vulcão, aquela área ali. Quais os perigos que aquela trilha apresenta para qualquer pessoa, principalmente para quem não é tão especializado nesse tipo de esporte? Bom, eu conheço a trilha, eu já estive na Indonésia algumas vezes, mas nessa oportunidade no Rijane, que é uma montanha de 3.726 metros, eu tive aproximadamente 10 anos atrás, né? Ela é uma trilha que não é técnica, tá? Ela não oferece trechos verticais ou uso de equipamentos técnicos, é o que a gente chama de trekking, ou seja, um deslocamento via caminhada pela rota normal e evidentemente que pela trilha normal, tá? Então é uma subida para nós, né, do montanhismo, que não é uma subida extremamente técnica, é um trekking de altitude que envolve um preparo aí de aclimatação, ou seja, adaptação fisiológica a essa altitude, né? E como é uma zona assim bastante úmida, né? Onde a gente pode ter um clima bastante fechado, é super importante aí se orientar com a ajuda de GPS e com pessoas especializadas do local, né? Correto. Agora eu vou perguntar para o Paulo, foram 4 dias até que a equipe de resgate chegasse à Brasileira. Quais são os grandes desafios para chegar a ela? Por exemplo, não era possível, né, fazer o resgate de helicóptero. Você que já trabalhou em resgates no Haiti, como a gente falou na apresentação, um resgate como esse, qual é o grande desafio? Kleber, ali são diversos desafios, né? A superfície da rocha muitas vezes é muito porosa, pode comprometer, por exemplo, a questão de ancoragem. Ela estava, segundo informações colhidas inicialmente, num desfiladeiro a aproximadamente 600 metros para baixo, né? Parece que caiu até 300 metros, depois mais 300 metros, estava a 600. Então, por exemplo, só para você fazer um sistema de ancoragem, corda, já é muito complexo, porque as cordas padrão, elas são em rolos de 200 metros. Então, para que você tenha condição de acessar numa área mais longínqua, você precisa emendar, fazer um sistema de ancoragem mais complexo, e não é tão simples, infelizmente não é tão simples como muitos acham, né? Então, da feita que você tem uma vítima ali, Olha, nós perdemos o contato, né, com o Paulo. Agora vamos fazer a pergunta, então, para o Custódio, que é especialista em turismo. Custódio, muitos brasileiros procuram essa rota. A gente pode ver, apesar do perigo, são belas imagens. Mas os turistas têm conhecimento dos perigos? Boa tarde. Olha, a Indonésia recebe milhares de turistas do mundo inteiro. E é um destino que atrai todo tipo de turista, desde aquele aventureiro a um turista que busca uma linda praia ou um pouco mais de cultura para aquele destino. No caso da Juliana, ela se encaixava nesse
num tipo de turismo que a gente chama de mochileiro, buscando por aventuras e novas experiências em destinos que pode recebê-los de forma adequada. No caso da Indonésia, a gente tem que lembrar que é um país de terceiro mundo e ele tem ali algumas situações que são precárias e até mesmo amadoras. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente oferta um destino para saber as condições do que tem para se fazer lá, né? No caso da Juliana, ela escolheu um trekking num vulcão inativo, mas assim, infelizmente são contratados guias que muitas vezes não têm experiência, que fazem tudo, às vezes, segurança ali, alguém que possa conversar com a Juliana ou com os turistas para poder explicar os perigos que tem de você fazer contratação de serviços de aventura sem segurança e sem conhecimento. Então, infelizmente, essa tragédia é uma tragédia que poderia ter sido evitável. Infelizmente, a gente sabe que as autoridades não têm esse controle de fiscalização nos pontos turísticos, ainda mais nesse que é um trek muito perigoso. Apesar de receber bastante turista todos os anos, são poucos que aventuram realmente a fazer um trekking nessa magnitude que a Juliana enfrentou. Infelizmente, tem essa precariedade de informações, de fiscalização, de saber o que é seguro e o que não é, entendeu? Infelizmente, a Juliana foi vítima aí desse turismo predatório na Indonésia.